Saudações, irmãos em Cristo. Vamos iniciar com esse louvor. Vamos começar com o número 17 do Ntuanano. Boa noite e sejam bem-vindos à Hora Nazarena. Hoje que temos como proposta a soberania de Deus e a oração. E recebemos como convidado o pastor Jeremias Chamo. Vamos agora ter nosso momento de conversa com ele. Tenho certeza que as nossas perguntas sobre este tema serão respondidas. Boa noite, pastor. Muito boa noite. Como está? Tudo bem, graças a Deus, não sei ao teu lado. Também estou bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer poder recebê-lo mais uma vez. Esperamos que possa mesmo ajudar-nos a responder as questões que temos sobre este tema. Que Deus queira. Amém. E gostaria de cumprimentar as pessoas lá em casa. Muito obrigado. Antes mesmo de cumprimentar as pessoas lá em casa, gostaria de agradecer a oportunidade que me foi conferida para que viesse aqui e discutirmos assuntos relacionados com o nosso Criador. Amém. E agora posso cumprimentar a todas as pessoas lá em casa e a todas as pessoas que também estão a assistir e sejam cumprimentados. Obrigada. Pastor, nosso tema hoje é a soberania de Deus e a oração. Mas podemos começar com a soberania. Gostava de saber o que nós podemos dizer ou qual é o significado de chamar Deus de soberano. Muito obrigado por me trazer essa questão que tem a ver com a soberania de Deus. Portanto, quando nós falamos de Deus, estamos a falar de alguém autossuficiente, autoexistente, uma pessoa que não precisa, ou uma entidade que não precisa de pessoas para que exista. Estamos a falar de um intervalo aberto, um intervalo fechado.
Estamos a falar de um Criador. Portanto, até para secundar isso, nós podemos chamar o Atos dos Apóstolos 17, no versículo 24 e 25, deixa bem claro que Deus é autossuficiente e autoexistente. Certo. E ainda nesse ponto sobre a soberania, nós sabemos que em Moçambique, especificamente, nós dizemos que nosso Estado é soberano. E qual é a diferença que nós podemos trazer entre a soberania de Deus e a soberania de um Estado? Já tínhamos falado da soberania de Deus. Talvez podíamos falar da soberania dos Estados, não somente só de Moçambique. Okay. Os Estados são soberanos até um determinado ponto. Okay. Se os Estados estão ligados com alguns Estados, com FMI, com empréstimos de fora, é porque eles não são autossuficientes, não são capazes de existir sem esses empréstimos, sem empréstimos de favor aos outros Estados ou às outras organizações. Portanto, a soberania de Deus não é assim. É totalmente inalienável, é totalmente de Deus, começa e termina no Deus. Agora, a soberania do Estado é naquelas situações em que nós nos sentimos confortáveis enquanto em algum momento cometemos coisas que podiam intervir outras pessoas, achamos que nós somos soberanos, então não precisamos de intervenções das pessoas. Okay. Deixe-me te dar um exemplo que agora nós estamos a falar de Cabo Delgado, por exemplo. O assunto de Cabo Delgado, falamos que era soberano, mas na verdade depois fomos descobrir que não era tão soberano como nós pensávamos. Então tivemos que pedir apoios aos outros intervenientes para que nós conseguíssemos debelar no mínimo a situação de Cabo Delgado. Portanto, a soberania de Deus é diferente. Okay. Ela é total e completa soberano. Deus é soberano dessa maneira. Certo. E a Bíblia nos diz que Deus é soberano e também fala-nos do livre-arbítrio do homem, a capacidade do homem fazer suas próprias decisões. Então, qual é o limite que nós podemos colocar entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio? Para falar sobre esta questão, talvez seria muito bom que nós recuássemos um tempinho da introdução da Igreja Reformada. Okay. Houve um momento em que se falou muito acerca disso, de soberania ou não de Deus, ou dos intervalos de ação de Deus relativamente ao homem. Okay. Estamos a falar de espada de dois gumes, em que alguns defendem a soberania total de Deus até nas nossas ações. Quando nós cometemos erros, dizemos que o Deus é soberano, o culpado é Deus, porque Deus sabia que eu haveria de cometer erro nesse momento. Então, tudo que nós fizemos está dentro da soberania de Deus. A esta corrente chama-se calvinista, os calvinistas de João Calvino, que nasceu por volta dos 1500. Então, foi um debate que desenrolou-se exatamente nos anos 1500. Os anos mais tarde surge o Jacob Hermínio. Então, ele que trouxe a teoria de livre-arbítrio. Então, ele dá-nos a entender que não, a soberania de Deus é soberano, mas os homens são responsáveis pelos seus erros. Portanto, de uma forma resumida, poderíamos dizer que é uma praia muito enorme quando se fala de soberania de Deus e do livre-arbítrio. Abre-se umas feridas antigas dos nossos pastores reformados, que até em algum momento até terminou em assassinatos, não é? Não foi um assunto muito simples esse de soberania de Deus. Mas Deus é soberano e nós cremos, como nazarenos, que nós temos responsabilidade sobre as nossas ações. Certo. Até a própria Bíblia também deixa claro que nós temos a responsabilidade sobre as nossas ações. Agora, o grande problema é não conseguir achar o ponto de equilíbrio entre o livre-arbítrio e a teoria dos calvinistas. Mas não está tudo errado, tanto de calvinismo, tanto também, assim como dos arminianos. O que acontece é que as pessoas pegam nos pontos extremos e expulsam tudo que é teoria do Calvino, e os calvinos, por sua vez, também repulsam tudo que é da teoria dos arminianos. Certo. Eu não sei se compliquei, mas eu queria dizer que Deus é soberano e os homens
são responsabilizados pelos seus atos, ou são responsáveis pelos seus atos. Certo. E a Bíblia até nos diz isso mesmo, claro, que claro. sobre tudo aquilo que nós fizemos, Deus nos trará Sim, juízo. e de facto é isso mesmo, e que seremos julgados de acordo com aquilo que nós fizemos. Deus não olha para nós como marionetes, como se fossem bonecos de marionete, de nos mandar fazer uma e outra coisa, não. Deus nos dá livre-arbítrio. Embora tu podes não encontrar a palavra livre-arbítrio, escrito livre-arbítrio na Bíblia, não existe isso aí. Mas nós sabemos que quando nós temos dois caminhos para escolher um e outro, você tem livre-arbítrio de escolher um e o outro. Os calvinistas ainda podem ter razão na sua forma de pensar, porque eles pensam que quando o homem diz que tem livre-arbítrio, está a reduzir, digamos, a soberania de Deus, mas não é bem assim. Então Deus não iria nos julgar por coisas que Ele próprio nos colocou como armadilha. Não sei se faz entender. Sim, faz todo sentido. Sim. E agora entrando um bocadinho na oração, nós falamos muito da oração, é um tema que é bastante discutido, mas qual é a necessidade da oração para nós como cristãos? A oração é o escudo. A oração é meio de comunicação. É veículo que nos faz chegar ao nosso Criador. Se nós não orássemos, estaríamos desprovidos, estaríamos da proteção, estaríamos desprovidos da proteção, é assim que eu queria dizer. Certo. Então, o único elo de ligação que nós temos com Deus é a oração, que nos fortifica. Se queremos crescer no nosso ministério, na nossa vida, em qualquer quadrante da nossa vida, é necessário que nós tenhamos hábito de comunicar a Deus. De que maneira? Falando com Ele e usando o quê? Este canal que nos dá a oração. Portanto, a oração é preponderante para a vida de um cristão, para quem quer crescer, para quem quer se comunicar com Deus. Certo. E falamos também muito sobre orações não serem respondidas, e é um tema que acho que ainda não percebemos ao certo porquê, porque sempre voltamos a repisar, mas gostava de saber do pastor, por que nossas orações não são respondidas? Há duas respostas, minha irmã, que nós posso trazer agora. Certo. Embora sejam várias, porque as orações podem não ser respondidas por várias razões, mas para-me neste momento trazer duas respostas, provavelmente por causa do programa. Mas se houvesse, o programa fosse um bocadinho longo, provavelmente eu traria outras razões, mas eu gostaria de trazer apenas duas razões. A primeira razão de as nossas orações não serem respondidas é porque Deus nos ama. É por amar a nós que Ele não responde às nossas orações em algum momento. Certo. A outra razão que faz com que Deus não responde às nossas orações está bem claro na Bíblia. É por causa dos nossos pecados. Nós criamos um isolamento entre o nosso contato com Deus. Criamos uma montanha, Deus está do outro lado. O ouvido de Deus está do outro lado e nós estamos deste lado. Então criamos uma barreira, soldamos uma comunicação e não entra. A Bíblia diz que é por causa das nossas transgressões que faz com que o ouvido de Deus não ouça as nossas orações. Vamos à primeira razão. Por que eu disse que é para proteção? Algumas vezes nós pedimos coisas que nós não entendemos no momento, que são armadilha mesmo para nós. E Deus diz que eu não lhe vou dar essas coisas para que não seja a pedra do tropeço dele. Nós não vamos compreender naquele momento porque que Deus não nos deu essa a resposta das nossas orações. Vamos zangar-nos e espernearmos, mas Deus estava mesmo a nos proteger. Uma e outra razão que eu poderia trazer para além dessas duas orações é quando nós oramos para Deus, temos dito: seja feita a sua vontade. Sim. Quando nós dizemos seja feita a sua vontade, estamos a dizer que as nossas petições, as nossas orações têm que ser chanceladas por Deus. Tem que ser Deus a dizer: sim, este pedido eu autorizo, este aqui não autorizo. Então nós não podemos ir para a oração nos esperneando, dizemos que começamos a orar, logo apanhamos. Não é bem assim. Deus não é Papai Noel que dá tudo. Deus é responsável. Estamos a dizer que Deus é soberano. Ele sabe o que é bom para nós, sabe o que não é bom para nós. Posso dar um exemplo?
Nós quando oramos, por exemplo, para pedir um parceiro. Vamos lá, por exemplo, pedimos um parceiro. Nós já olhamos, nós queremos casar com aquele ali. Deus estamos a pedir, mas Deus conhece perfeitamente o coração daquela pessoa que nós estamos a solicitar para que nos seja oferecido por Deus. Certo. E Deus, na sua sabedoria, Ele não vai permitir que nós tropecemos. Então, Ele não nos vai dar. Vai nos doer porque nós já idealizamos o nosso parceiro. Mas Deus também é soberano para a nossa proteção. Certo. Bom, muito obrigado, pastor. Achei interessante a questão do Deus não responde nossas questões por amor a nós, porque Ele percebe que algumas coisas podem nos fazer tropeçar. E só para terminarmos, gostava de pedir um pequeno resumo sobre a relação que nós podemos fazer entre a soberania de Deus e a oração. A relação está tudo contido no mesmo pacote. Nós temos que nos dirigir a Deus através da oração. Certo. Temos que nos dirigir ao soberano através da oração. Portanto, existe a relação nesse aspecto. Nós não podemos ir a Deus a pé, não podemos ir a Deus de outras formas, senão somente através da oração. Essa é a relação que nós podemos trazer. Bom, muito obrigada, pastor, mais uma agradeço. vez por ter estado conosco. Tenho certeza que aprendemos muito e nossas perguntas foram respondidas. Esperamos por si numa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. E ficamos agora com o nosso Você Sabia, e depois teremos um momento de louvor e o nosso pastor irá nos dar a pregação logo a seguir. Agora vamos cantar o número 27 do nosso louvor. Salvador é Jesus, o Senhor, leal protetor para mim. Protege minha alma de todo temor, seu terno cuidado é seu.
Boa noite, meus irmãos, e sejam bem-vindos à nossa pregação desta noite. Antes de mais nada, gostaria que nós pudéssemos nos fazer chegar a Deus através da oração. Vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por todos os seus momentos. Nos momentos altos, o Senhor está conosco. Nos momentos baixos, sempre o Senhor está conosco. Pedimos para que nos acompanhe nesta pregação, nesta palavra, para que possamos conseguir interpretar a Tua palavra e que também os irmãos possam conseguir ouvir. Pedimos a Sua direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 24. Vamos ler apenas o 41 e 42. Lucas, capítulo 24, vamos ler os versículos 41 e 42. Já estamos a ler, que dizem assim: E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas somente a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Encontramos no texto de Lucas uma clara, digamos, uma clara apresentação de soberania que está ligada entre o Pai e o Filho, Jesus Cristo e o Pai. Jesus Cristo, se nós formos a ler o livro de João, nos primeiros capítulos, até todo o livro do primeiro capítulo, vamos perceber que Jesus Cristo não era uma pessoa comum. A Bíblia diz que ele era Deus, participou da construção da terra, participou também participou no exercício da formação da terra. E se nós olharmos também no mesmo versículo, lá embaixo no João 1,14, vamos perceber que Jesus Cristo é homem, porque ele tinha que se encarnar como ser humano para vir tratar assuntos de seres humanos, para vir sentir a sensibilidade daqueles que o ser humano também sente. Mesmo assim, Jesus não tinha uma parte de Deus, uma parte humana, como se tivesse uma metade de Deus, uma metade do homem, como acontece com aquela figura, digamos, centauro, que aparece uma metade cavalo, uma metade homem. Era totalmente Deus e totalmente humano. Jesus Cristo sentiu isso. A Bíblia deixa claro que ele era humano e Deus. Agora, como isso acontece? É uma matemática divina. A matemática divina é totalmente diferente da nossa matemática. Nós podemos contar 1 mais 1 mais 1, por exemplo, é igual a 3. Mas para Deus nós contamos 1 mais 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é igual a 1. É igual a um único Deus, Deus único. Apesar de ser uma trindade, mas é Deus indivisível. Então essa é uma matemática divina. Jesus Cristo, gozando dessa autoridade de ser Deus, mesmo assim ele era submisso na autoridade divina do Pai. E ele ensinou muito sobre esse assunto de considerarmos o Pai como nosso soberano e que merece, portanto, digamos, que seja atribuído essa soberania. É quando ele nos ensina nas suas orações, seja feita a sua vontade. A ideia mesmo era que o ser humano não transponisse esta barreira, que o ser humano percebesse onde é que Deus age, até onde Deus é soberano e qual é a parte da responsabilidade do ser humano. Nos últimos dias nós temos ouvido alguns irmãos a falarem, por exemplo, da seguinte maneira, digamos, a tentar até certo ponto atrofiar aquilo que é a soberania de Deus, ao dizer assim: vamos à igreja determinar a nossa bênção. Não se determina a bênção. Você sozinho não determina a bênção. Você pede a Deus para que Deus te abençoe
E quando for a vontade de Deus, pede a Deus para que te abençoe dentro da sua vontade. Não se declara a vitória como se tem declarado. Não se esperneia na igreja gritando, saltando ao ponto de Deus ouvir. Deus ouve. Podemos dar um exemplo sobre esse assunto. Por exemplo, o Elias esteve a fazer frente sobre 450 profetas de Baal. Eram muitos em número, portanto não é número, não são 300 homens de Deus que fazem as coisas acontecer, é somente a fé, é somente a soberania de Deus, é Deus querer. Era um número maior de profetas, 450 contra um profeta de Deus. É escolher exatamente Deus verdadeiro, Deus soberano. Não tem nada a ver com um número grande, nem tem nada a ver com orações longas, porque os profetas de Baal começaram a oração de manhã até a noite. Não tem nada a ver com um tempo extensivo, tem a ver com acertar o ponto, saber que Deus é soberano. Então, essas igrejas ou esses irmãos, eu me atrevo a dizer que algumas vezes estão equivocados. Quando dizem que determina a sua sorte, venha pegar a sua sorte. Lute pelo seu bem. Não é bem assim. Coloque a sua situação no altar de Deus e Deus poderá responder. Porque Deus foi, é e será sempre soberano. Nós vemos muito sobre o exemplo de Elias. Já falamos que Elias era o único. Elias também era somente o único em relação aos 450 profetas, mas mesmo assim trouxe resultados palpáveis. E para além disso, o cenário criado ali não tem nada a ver com a presença de muitos deuses, porque os profetas de Baal eram vários. E cada um provavelmente com seu Deus podemos multiplicar isso por 2. Então 450 mais 450 era um assunto, era um número enorme de pessoas que estavam ali. Mas o Elias esteve somente com Deus, porque Deus é soberano. Jesus diz uma palavra muito simples: todavia não faça a minha vontade, mas seja feita somente a sua vontade. Que essa igreja possa perceber que todas as coisas que nós pedimos temos que deixar na soberania de Deus. Que todas as coisas que nós pedimos sejam apenas avaliados e prontos e carimbados com o selo divino. Que Deus nos abençoe. Possamos perceber que Deus tem que fazer parte do nosso erro. Não podemos colocar Deus ou menosprezar a soberania de Deus. Colocarmos Deus equiparado aos outros deuses. Temos que saber nos dirigir a Deus, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, entramos em sua presença nesta noite para dizer, ainda bem que o Senhor nos inspirou, que tenha deixado o seu livro da vida e que tenhamos entrado e apanhamos o livro da vida, no livro da vida a informação que nos faz crescer. Queremos, Senhor, estar debaixo da sua soberania. Não queremos em nenhum momento sermos maior que a sua soberania. Cresça, Senhor, para que nós nos inferiorizemos todas as vezes que nos dirigimos ao Senhor. Seja feita a sua vontade na vida de cada um de nós. Pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. Kokolo